tarde, a paz do Senhor, que Deus possa continuar te abençoando nesse dia, em nome de Jesus. A palavra de hoje, que eu gostaria de trazer para nós, é sobre um filme que eu assisti há algum tempo atrás, talvez alguém também tenha assistido, que é sobre a vida de um garotinho conhecido na cidade onde ele morava, por Little Boy, ou seja, um pequeno garoto. E a história, ela se passa durante a Segunda Guerra Mundial, uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, onde os rapazes, os filhos, tinham que ir para a guerra, porém, um dos filhos, o irmão deste garotinho, chamado Piper, ele não pôde ir por questão de saúde, e o pai dele teve que ir no seu lugar. E aí começa o desenrolar da história. Esse garotinho, ele não queria que o pai fosse, obviamente, como todos os outros filhos, mas ele teve que ir assim mesmo. E começa aqui a saga desse garotinho, onde ele vai nos dar um exemplo de fé. Porque inconformado com a ida do pai dele para a guerra, ele buscou todas as formas de acreditar que o pai dele voltaria. Então é muito engraçada a história, é muito leve de se assistir. Eu recomendo, tá lá no YouTube. Eu assisti em espanhol, mas tem em inglês também, né? Então, muito bom filme. E o filme vai nos mostrar o quê? A inocência da fé. É isso que mais me chamou a atenção nesse filme. Já assisti 2 vezes. O que me chamou a atenção nesse filme foi a inocência da fé. Jesus, ele, no capítulo 17, versículo 20 de Mateus, ele vai nos falar sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda. Se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos falar para o monte: saia daqui e vá para outro lugar. E o enredo do filme, ele vai nos trazendo várias situações, onde o garotinho ele vai numa missa, num culto, e o padre ali ele está falando sobre a fé que nos move, a fé do tamanho de um grão de mostarda. E aquele garotinho, obviamente, como qualquer criança na idade dele, ele fantasia as coisas, ele vai para lugares que toda criança que fantasia vai também. Mas ele pega aquilo para ele e ele começa a conversar com o padre, e o padre dá uma lista para ele cumprir, aonde, se ele cumprir, o pai dele voltaria para casa, são e salvo. E aquele menininho, aquele garotinho, se agarrou a isso de tal forma que ele cumpriu tudo à risca. E nós vemos ali no filme uma amizade que cresce entre ele e um japonês. Naquela época, os japoneses não eram bem quistos ali, principalmente ali nos Estados Unidos, principalmente no Pacífico, nas ilhas ali que compunham o Pacífico. E nós vemos, e o filme vai desenrolando.
e ele começa a cumprir aquelas tarefas. Por quê? Porque ele tinha esperança de que se ele cumprisse aquelas tarefas, o pai dele voltaria. E aí você vai assistindo o filme, você vai até mesmo, como é que fala, se conectando ao filme, vendo a sua vida também, né, passar, porque você vê que a fé é algo que não se explica. Meu irmão, a fé não se explica. Nós não conseguimos explicar a fé. Esse é o ponto. Jesus disse que se nós crermos, se nós acreditarmos, com certeza nós vamos ver a glória dele. Se nós acreditarmos, como está lá no capítulo, aleluias, no capítulo 11, verso 40 de João, diz assim: se creres, verás a glória de Deus. E durante todo o filme, aquele garotinho, ele batalha, por quê? Porque ele crê, ele acredita no retorno do pai da guerra. E acho que já dei alguns spoilers aí, né, do filme, mas enfim, eu tinha que falar disso. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, meus irmãos? Jesus, ele nos exorta para que nós tenhamos uma fé ativa, que crer em algo, que nós precisamos crer naquilo que nós não vemos, como está lá em Hebreus, como está em Lucas 1:37, 18, 27, Marcos 10, 27. A fé, ela tem que ser algo muito inerente no nosso caráter como cristãos, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, nós não precisamos explicar a fé, nós não temos que explicar a fé, nós não temos que explicar como nós cremos e como as coisas acontecem. As coisas impossíveis acontecem porque nós cremos. Então, eu louvo a Deus porque Ele tem nos ensinado acerca da fé, Ele tem nos ensinado acerca de crer, acerca de depender dEle. Se nós não aprendermos nos dias de hoje, nesses dias que nós estamos vivendo, onde os números de infectados aumentam, onde as mortes aumentam, onde o desespero bate a muitas portas, se nós não nos tornarmos como esse garotinho aqui, que creu, que fez algumas tarefas, porque na inocência dele, aquilo ia trazer o pai dele de volta. E eu não posso continuar dando spoiler do filme, porque senão vai ficar muito chato. Mas assistam lá, está lá no YouTube. E já é a segunda vez que eu assisto e eu aprendi muito com a atitude desse garotinho. E Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito poder, Ele atende a oração e o pedido desse garotinho. Mas o que mais me chamou a atenção, na verdade, nesse filme, foi a fé inocente de uma criança que não titubeou em momento algum em acreditar na palavra de um sacerdote e cumpriu as suas tarefas e assim teve a sua oração respondida. Hoje, será que eu e você, nós temos tido fé? Será que hoje nós temos exercitado a nossa fé com a leitura de bons livros, com a leitura da palavra de Deus, com a leitura de artigos? Será que nós temos
amado o nosso próximo? Será que nós temos tido esperança no meio de toda essa situação? Então vale aqui para nós a experiência de alguém muito inocente que ousou crer em Deus e Deus o recompensou. Eu creio, amados, que é isso que Jesus está falando para nós nesses dias. Creia, tenha fé, mas se exercite na fé, sabe? Nós não podemos crer em Deus assistindo o jornal da manhã, da tarde, da noite, do meio-dia. Nós não conseguimos alcançar o coração de Deus se ficarmos nos preocupando apenas com aquilo que está acontecendo nessa terra. Então veja que a despeito de toda a situação que aquele menininho estava vivendo, ele creu, ele fez amizades, ele buscou ajuda. É isso que Deus quer de mim e de você hoje, que nós saiamos da inércia e partamos para a atitude. Talvez hoje Deus queira algo de você para que a sua fé seja ativada. Amém? Então, reflita nessa palavra, assista o filme, é um filme muito bom de assistir, eu mais que recomendo, e que você possa, nesse dia, refletir se a tua fé está sendo aguçada, motivada, e se você tem exercitado a sua fé para que Deus possa conceder aquilo que você está buscando dele. Que Deus possa te abençoar, que o Senhor faça com que a luz dele resplandeça sobre ti e sobre a tua casa e te dê a paz em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva lá no meu canal, nos ajude a pregar a palavra de Deus em nome de Jesus.